Sejam todos muito bem-vindos ao Minuto Logístico, o canal que tem como grande objetivo compartilhar informações, gerar conhecimento e, acima de tudo, conectar pessoas que, assim como eu, adoram logística. Eu sou o Hélio Meirim, da HRM Logística, e no Minuto Logístico de hoje nós vamos falar de uma atividade super importante na logística, a atividade de transportes. Bom, pessoal, muitas empresas consideram que a atividade de transporte é a mais importante, de todas as suas atividades logísticas. Muitas empresas até consideram que logística é só transporte. Nós já conversamos aqui que logística é muito mais do que transporte. Se você quer saber um pouquinho mais sobre as atividades logísticas, dá uma olhada num vídeo que nós fizemos anteriormente sobre as atividades primárias e as atividades de apoio. Mas vamos lá. A atividade de transporte realmente ela é de grande relevância. Ela é a atividade responsável, por movimentar os produtos de um ponto de origem até um ponto de destino. Ela é a atividade que olha duas grandes dimensões. A dimensão de disponibilidade do produto naquele lugar, naquele tempo necessário. Então, ela é uma atividade de grande importância. Ela tem importância não só pela questão relacionada ao nível de serviço do cliente, ou seja, é a atividade de transporte que faz toda a movimentação do produto ao longo da cadeia logística, como também pelas questões relacionadas aos custos. A atividade de transporte normalmente é uma atividade que concentra uma parcela significativa dos custos logísticos de uma organização. Esses custos normalmente são fundamentados na questão da gestão de frete, que é o nome da tarifa pelas quais a gente negocia junto aos prestadores de serviço, as transportadoras. Logo, pessoal, o profissional de logística tem que ter muita atenção nas etapas relacionadas à seleção e negociação dos fretes junto às suas transportadoras. Vale aqui também a gente destacar que quando a gente está falando de transporte, nós estamos falando de vários meios de movimentar essas mercadorias, que tecnicamente são conhecidos como modais. Hoje, nós temos 5 modais de transporte. Nós temos o modal rodoviário, que é aquele onde as mercadorias são movimentadas pelas rodovias, através de veículos, caminhões. Nós temos o modal aeroviário, que é aquele que utiliza aeronaves, aviões para movimentar mercadorias. Nós temos o modal ferroviário, que é aquele que utiliza trens, ferrovias para movimentação de produtos e mercadorias. Nós temos o modal marítimo, aquele que utiliza o mar e os rios para fazer a movimentação de mercadorias. Então nós temos aí cabotagem, nós temos transporte de longo curso e nós temos o modal dutoviário, aquele que se utiliza de dutos, de tubos para fazer o transporte da mercadoria. O importante é que o profissional de logística identifique qual é o modal mais adequado para transportar o produto dele. E normalmente, quando a gente está escolhendo um modal, a gente se utiliza de alguns parâmetros. A gente verifica qual é a velocidade que nós precisamos para movimentar uma mercadoria de um produto A ou B. Se a necessidade da velocidade for alta, talvez o modal mais adequado seja o aéreo, que é o modal mais rápido. A cidade do que a gente tem que transportar. Se você quer transportar uma turbina elétrica para uma usina, talvez não seja mais adequado o modal aeroviário, porque não vai caber no avião. A gente olha também a disponibilidade. Por exemplo, o modal rodoviário é um modal que tem muita disponibilidade, ou seja, você consegue contratar transporte com uma facilidade maior, diferente, por exemplo, de navios em que você tem escalas, ou seja, a disponibilidade do modal rodoviário é maior, assim como a frequência. O modal rodoviário tem frequências de trânsito entre dois pontos maior do que outros modais. Os aviões têm escalas, os navios têm escalas. A gente tem que olhar vários aspectos, como, por exemplo, também o custo. Então, é importante que no momento da escolha do modal, o profissional de logística tenha esses parâmetros. Bom, uma outra coisa importante que nós, profissionais de logística, temos que estar atento, na questão relacionada a transporte é que alguns produtos, alguns segmentos têm regras específicas. Vou citar aqui alguns. Para a gente transportar produtos químicos,
nós temos algumas legislações que precisamos conhecer sobre incompatibilidade de produtos, sinalização, regras para que esses produtos sejam transportados, habilitação que o motorista tem que ter. Para transportar medicamentos, também temos que seguir algumas regras, temos que olhar o acondicionamento do veículo, temperatura, questões relacionadas a programas de gestão de risco, de seguro, para transportar. Então, é importante que cada um de nós, profissional de logística, conheça sobre o negócio que está trabalhando para escolher o melhor modal e entender se precisa conhecer alguma característica relacionada à legislação. Bom, por último eu queria falar que a atividade de transporte ela é muito influenciada pela questão da infraestrutura do país, né? Então aqui no caso brasileiro a gente tem uma concentração do modal rodoviário, né? Em detrimento de outros modais. Isso tem muita relação com as questões de infraestrutura, com as questões de estratégia das organizações e da nação como um todo, né? E queria finalizar dizendo que a área de transporte também está sendo bastante afetada pelos aspectos relacionados à tecnologia. Então nós já temos aí questões relacionadas à roteirização de veículos, já temos questões de veículos autônomos, então o profissional de logística também tem que ficar atento aos avanços tecnológicos que estão vindo em direção à atividade de transporte. Bom, encerramos aqui o nosso Minuto Logístico, espero que a gente possa ter dado uma visão ampla aí da atividade de transporte. Espero que vocês tenham gostado, né? Compartilhem esse vídeo, se inscrevam aí no nosso site, bem, e até as próximas edições do Minuto Logístico.